Os Estados Unidos publicaram hoje a decisão de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, mas deixaram fora itens importantes como carne, café, suco de laranja, petróleo, gás e peças do setor aeroespacial. A medida passa a valer na semana que vem. Produtos que já estão a caminho dos Estados Unidos também não serão atingidos pela sobretaxa. O governo dos Estados Unidos informou que as negociações com o Brasil continuam. A investigação aberta pelo escritório do representante de comércio americano analisou questões como o PIX, o mercado de etanol, o desmatamento ilegal, a proteção à propriedade intelectual e medidas relacionadas ao combate à corrupção. O governo americano também afirmou que empresas americanas devem receber o mesmo tratamento no acesso ao sistema de pagamentos PIX. O governo de Donald Trump também informou que poderá adotar novas medidas caso o Brasil responda com retaliações. O governo do presidente Lula divulgou uma nota em resposta e classificou a medida como um marco lastimável nas relações entre os dois países. Também informou que adotará as medidas previstas na Lei de Reciprocidade, que recorrerá à Organização Mundial do Comércio, a OMC. O Brasil afirmou que apresentou argumentos para rebater as acusações de supostas práticas desleais de comércio. A nota também cita questionamentos feitos pelos Estados Unidos sobre o PIX, a regulação de plataformas digitais, políticas ambientais, propriedade intelectual e o acesso ao mercado de etanol. O petista também criticou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse, abre aspas, são falsos patriotas que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o nosso país, movidos por objetivos eleitoreiros. Não se pode amar o Brasil apenas quando vencemos eleições. Proteger a nossa soberania é uma obrigação que está acima de todos os partidos e de todas as tendências. O governo brasileiro não vacilará em seu dever de preservá-la. Fecha aspas. Em uma publicação nas redes sociais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, criticou o presidente Lula e afirmou que as políticas econômicas do governo federal são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Abre aspas. Para que não haja confusão sobre o motivo, o presidente Lula e seu governo não negociariam com os Estados Unidos de boa fé. Fecha aspas. Rubio também afirmou que o presidente brasileiro colocou o próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e disse que as tarifas são o preço por isso. Hora de receber Ludmila Lins Grilo. Boa tarde para você, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco aqui em Oeste Sem Filtro. Ludmila, como está a repercussão também aí nos Estados Unidos desse tarifaço do governo de Donald Trump? Enfim, nós sabemos que teve um ano aí de negociação desde 15 de julho do ano passado, mas a negociação, efetivamente, o governo brasileiro não conseguiu chegar num meio termo que fosse saudável para ambas as partes. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. É um prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Pioto. E boa tarde a toda a audiência aqui do Oeste Sem Filtro. Bom, aqui nos Estados Unidos, o Lula está sendo muito mal visto, né? Já vem sendo assim já há muito tempo. E o Rubio deixou muito claro qual que era o motivo dessas tarifas. Então a gente vê a imprensa, muitos da imprensa perguntando, nossa, qual que seria o real motivo das tarifas e tudo mais. O Rubio, ele deixou claro no tweet dele. O Lula não fez nenhuma questão, não fez um esforço especial para tentar evitar essas tarifas, ele teve muito tempo para fazê-lo. Na verdade, não é que não houve um meio termo, na verdade não houve sequer uma tentativa. Ele sequer disfarçou. Ele parece que fez inclusive o contrário. Nos dias que antecederam as tarifas, o Lula parecia estar provocando. Ele estava desafiando o Donald Trump, chamou de pirata, falou que estava tendo pirataria no Estreito de Hormuz, agora falou que as próteses do SUS são superiores à dentadura do Trump. Então esse tipo de brincadeirinha, o Lula não é a primeira vez que ele é presidente da República, não.
Já é a terceira vez. Então ele sabe muito bem o peso dessas palavras. Ele sabe também quem é o Trump ele leva para o pessoal. Então, aparentemente, o Lula ele queria mesmo as tarifas porque ele enxerga nisso algum tipo de vantagem eleitoral. Ano passado, quando as tarifas foram implementadas inicialmente, o Lula deu uma crescida na popularidade, ele conseguiu vincular na cabeça de muita gente, de forma errônea, mas ele conseguiu atrelar aquelas tarifas às ações do bolsonarismo. Então, ele conseguiu enganar parte da população e subiu. E agora ele aparentemente ele criou uma etiqueta chamada tariflável para colar na testa do adversário e conseguir tirar dali alguma vantagem eleitoral para os próximos meses. Ele aparentemente não se importa com esse tarifaço, ele provavelmente está fazendo um cálculo de que os efeitos desse tarifaço não serão sentidos de imediato na população, então a população vai inicialmente não sentir efeito no bolso, a gente sabe que isso no final das contas vai chegar no consumidor, mas inicialmente não chega, isso leva um tempinho para o povo começar a perceber. E até o povo começar a perceber, as eleições já aconteceram. Então, eu suponho que ele esteja fazendo um cálculo nesse sentido. Vai levar um tempinho e o povo vai sentir depois e isso não vai me prejudicar eleitoralmente. Então, muitos estão dizendo, será que o Lula tem alguma coisa a ver com isso? Mas é claro que tem. E o Marco Rubio deixou muito claro isso desde o princípio. Tem várias questões envolvidas aí. Uma que isso me toca pessoalmente, a questão da censura. Um dos capítulos principais dessa história toda foi a censura. Então tem um monte de coisa envolvida, tem o desmatamento, etanol, a questão do PIX, que é uma questão muito interessante também, mas eu queria, nesse comentário, concentrar aqui na questão referente à censura. O Escritório de Comércio norte-americano falou expressamente que a censura no Brasil, ou seja, leia-se, todo mundo entendeu que ele está falando de TSE e de STF. Falou expressamente a censura no Brasil, as ordens secretas, clandestinas, oriundas do Supremo Tribunal Federal, deram ensejo a este tarifaço. Ele fala das ordens de remoção de perfis de americanos, empresas americanas, cidadãos americanos ou residentes, empresas que foram banidas do Brasil, como, por exemplo, o Rumble, o X, que ficou bloqueado durante um tempo também. Isso é dito com todas as letras. Então, aquela tarifa Moraes ganhou um apelido na época, né? A tarifa Moraes, ela não era simplesmente um apelido. Isso realmente vingou no final das contas. O Moraes pode não ser o único causador, tem outras causas também, mas que ele tem o seu dedinho nisso, com certeza, e isso está devidamente consignado ali nas razões, no arrazoado que foi feito pelo Escritório de Comércio americano, imputando diretamente as tarifas, além das outras causas, à justiça brasileira. Também sobre o que disse o Marco Rubio, lembrando que o Lula não ofendeu recentemente apenas o Donald Trump, mas também o secretário de Estado, o Marco Rubio, dizendo esse tal de Marco Rubio falou coisa do tipo, um latino-americano frustrado, enfim. A gente vai colocar tudo na balança para discutir com você, Ludmila, com o Piotr e também com o Augusto, mas em nota, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, criticou a atuação diplomática do governo do presidente Lula e afirmou que a nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros poderia ter sido evitada. Em entrevista à CNN, Paulo Scaff, presidente da Fiesp, afirmou que o presidente Lula não teve uma boa atuação política na relação com os Estados Unidos. O que a gente observa é que, talvez, por causa das eleições brasileiras, seja uma boa bandeira política estar criticando o presidente Trump, criticando os Estados Unidos e tudo. E, naturalmente, isto influencia nas decisões que deveriam ser mais técnicas ou mais negociais, atrapalham as negociações técnicas ou negociais. Não adianta o governo falar, tivemos tantos encontros e tal. O que interessa é que não adianta ter tantos encontros se o presidente Lula vai lá e chama
o presidente Trump ou o governo americano de piratas. Então, grande parte dessas negociações foram tudo por água abaixo, naturalmente. Então, o que eu vejo é isso. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Sua análise. Boa noite, Dani. Boa noite, Augusto. Ludmila, seja bem-vindo a todos que nos acompanham. Eu vou nesse ponto. A Fiesp também divulgou uma nota ontem, inclusive, em que ela diz exatamente o seguinte, abre aspas, em um momento de extrema sensibilidade econômica mundial, a opção do governo brasileiro, que vai muito do que está dizendo aí o Paulo Scaff na entrevista que concedeu à CNN, a opção do governo brasileiro por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington acabou por minar vínculos construídos ao longo de mais de 200 anos de cooperação bilateral. A soberania brasileira também é preservar os países parceiros. E os Estados Unidos são um país parceiro há muito tempo do país. Aliás, a Fiesp foi mais além. Ela bateu, inclusive, na realidade econômica brasileira, quando na nota oficial diz o seguinte, o mercado norte-americano é o principal destino de produtos brasileiros de alto valor agregado. Indústria brasileira é exatamente essa, porque o maior mercado de produtos agregados, produtos industrializados, manufaturados aqui no Brasil, que geram um emprego maior, portanto, um emprego melhor, que paga mais, ou seja, que tem renda melhor e que também gera muito imposto justamente para o governo, é exatamente esse produto que está sendo taxado, ou seja, por falta de negociação do governo Lula, como a própria nota diz. E a própria nota da Fiesp chega aqui a ponto, inclusive é uma frase atribuída ao próprio presidente da Fiesp, Paulo Scaff, diz o seguinte, esse novo pedágio imposto às exportações se soma à crônica realidade enfrentada pelas nossas empresas que convivem com a alta carga tributária aqui no Brasil e com as taxas de juros reais mais elevadas do mundo, entre outros desafios. Vamos lá por partes e rapidamente, porque a gente vai voltar a esse assunto. O fato é que nós temos hoje uma realidade econômica no Brasil que o governo brasileiro nunca quis negociar de verdade. Lá em abril do ano passado, quando teve aquele tarifaço que atingiu o mundo inteiro, diplomatas e negociadores do mundo inteiro faziam fila nos hotéis de Washington para esperar um momento em que iam ser chamados para negociar com a Casa Branca. Todo mundo foi negociar. O Reino Unido, por exemplo, que teve lá uma certa discussão, foi negociar e teve uma negociação. Ou seja, você cede em alguns pontos, o outro país cede. Agora, para isso acontecer, você precisa topar uma negociação. O Lula está apostando tudo, a Ludmila já fez menção a isso, de que isso vai trazer a ele dividendos eleitorais. É inegável que isso trouxe lá em abril do ano passado. Não está tão certo que isso vai acontecer neste ano. Até porque isso já é uma fadiga de narrativa, já não cola mais. E a realidade brasileira hoje é de um brasileiro que vê o supermercado cada vez mais caro. Para se ter uma ideia, batata, tomate e, se não me engano, também feijão, todos eles subiram, batata e tomate, se não me engano, também cenoura, subiram mais de 100% nos primeiros 6 meses deste ano. Feijão em torno de 50% e leite acima de 20%. Essa realidade, em algum momento, o brasileiro vai fazer conexão com isso. Por quê? Esse emprego de maior renda corre risco hoje de ser perdido. E muita gente deixou, porque o empresário deixou de fazer investimento. Se ele perde um mercado desse por falta de negociação do governo brasileiro, isso implica. Agora, há uma série de itens todos apontados ali, a Ludmila fez menção à questão, sobretudo, da censura, mas há, por exemplo, a questão brasileira de não mais combater a corrupção. Basta ver as decisões recentes do Supremo. A questão, por exemplo, da floresta amazônica, do que eles chamam lá de deflorestamento, de falta de combate ao desmatamento, o Brasil podia negociar, podia explicar como as coisas funcionam. Mesmo a questão do PIX. Agora, se só negocia, se você se senta na mesa e vai de boa fé, coisa que não aconteceu com o governo brasileiro, vem uma decisão. Não é uma decisão que nós queríamos, isso atrapalha a economia brasileira, isso incomoda o processo eleitoral, mas não está claro que desta vez haverá dividendos eleitorais para o governo Lula, não. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.